Pessoal, boa tarde. Aqui sou eu novamente para falarmos sobre Primeira Guerra Mundial. Nós estamos agora na terceira aula sobre Primeira Guerra Mundial. Eu estou dividindo em aulas pequenas para não ficar muito cansativo, ok? Nessa terceira aula nós vamos verificar os motivos que levaram a Primeira Guerra Mundial, a eclosão da Primeira Guerra Mundial. No vídeo anterior nós verificamos geograficamente o ambiente da Primeira Guerra Mundial, né? Nós verificamos quem era o Império Turco-Otomano, quem era o Império Austro-Húngaro, aonde era a Península dos Balcãs, quais as questões que envolviam a Península dos Balcãs, qual a importância tinha a Península dos Balcãs ali, principalmente para a Rússia, para o Império Turco-Otomano. Nós conhecemos ali o mapa mundi, os continentes, verificamos os países que fizeram parte da Primeira Guerra Mundial e assim, diante desses integrantes, a Primeira Guerra Mundial vai ser intitulada, vai receber um dos títulos como a Guerra Mundial ou a Primeira Guerra Mundial. Nós vimos o porquê, ok? Então, nós vamos agora verificar o que levou à Primeira Guerra Mundial, quais foram os motivos. Beleza, então vamos lá. O primeiro motivo que nós vamos verificar aqui, eu também já iniciei, inclusive, essa explicação no vídeo anterior, vai ser a questão do imperialismo. Ou seja, os países europeus que já tinham entrado no processo de industrialização, que já se consideravam países industrializados, não só países do continente europeu, tá? O Japão, os Estados Unidos já eram países industrializados, mas os que estavam ali na frente dessa corrida imperialista foram os países europeus, ok? E os objetivos desses países europeus, desses países imperialistas mais especificamente, eram a China, na Ásia, e o continente africano. Os olhos desses países imperialistas estavam voltados para essas duas regiões. Eles queriam dominar, explorar e controlar essas duas regiões. A África ela vai ser toda retalhada e dividida entre os países imperialistas. A China vai ser dominada principalmente pela Inglaterra. Em função desse domínio da China sobre a Inglaterra, surgirão conflitos, né? A Guerra dos Boxers, a Guerra do Ópio, que nós não vamos tratar aqui. Vamos tratar num outro vídeo quando formos falar sobre imperialismo mais especificamente. Então o imperialismo ele vai ser o primeiro grande elemento que vai levar à guerra. Ora, os países eles vão lutar pelo controle de novos territórios. E esses territórios estavam circunscritos especificamente à China e à África. E vai chegar um momento em que, para se expandir, para se controlar mais territórios, eu vou ter que invadir o território do outro. Então essa situação vai provocar um ambiente de tensão nesse momento. Esse ambiente de tensão vai se chamar de paz armada. Por que, professor, paz armada? É até incoerente. Paz armada é porque, embora não houvesse conflitos entre os países, mas por detrás das cortinas, por detrás dos panos, os países estavam comprando e investindo na engenharia bélica, comprando armas, munições, né? Treinando seus exércitos. Por trás desse ambiente de tranquilidade existia uma tensão, uma disputa acirrada no que se diz respeito a preparo militar, porque eles já esperavam que o momento da guerra chegaria. Poderia tardar um pouco, mas certamente chegaria. E não tardou muito, ok? Beleza. O outro elemento é um elemento até um pouco mais complexo, amplo,
que vai ser o revanchismo francês. Professor, revanchismo está ligado à revanche? Quando eu perco uma luta, eu peço uma segunda luta, como acontece no MMA? Exatamente, é por aí. Mas não aconteceu entre pessoas, vai acontecer entre nações. Explique isso melhor, professor. Vou explicar de uma forma bem rápida. Vou tentar explicar de uma forma bem rápida. O que acontece? Em 1800, deixa eu ver, entre 1870 e 1871, vai ocorrer um conflito chamado conflito franco-prussiano. Franco de França e prussiano de Prússia. Professor, que país é esse? Né? Assim, na região onde hoje é a Alemanha, existia a Prússia, certo? E principados e ducados alemães. Não existia a Alemanha. Era a Prússia, principados e ducados alemães, ok? E a união da Prússia com esses principados e ducados alemães, principados e ducados alemães, eu estou falando referente à língua, tá? Língua alemã, língua germânica, alemã, né? Na união dessas regiões surge a Alemanha. Na época da guerra, a Alemanha ainda não existia. Existia a Prússia e os principados alemães, que eram regiões independentes uma das outras. Ok? Beleza. A rainha Isabel II, que era rainha na época da Espanha, ela vai meter o pé do trono, ela vai abdicar do trono, ela não vai morrer, ela vai simplesmente ir embora, largar tudo. Por quê? A Espanha estava passando por uma crise política e financeira muito grande, que a rainha ela não vai suportar, não vai ter traquejo político, não vai saber lidar com essa situação e vai ser obrigada a deixar o poder, a deixar a coroa. Só que o trono vai ficar vago, porque ela não era casada, não tinha filho, né? Então, alguns espanhóis vão indicar como rei o sobrinho do imperador da Prússia, Frederico I. O nome do imperador da Prússia era Frederico I. Então vão indicar, o primo do Frederico I como o possível rei da Espanha. Só que a França não vai aceitar isso. Porque a França pensava no seguinte: essa situação vai ser muito complicada para ela, a França. Por quê? Na verdade, se o primo, de Frederico I, o imperador da Prússia, ele se tornasse rei da Espanha, a Espanha e a Prússia seriam aliadas. E geograficamente, militarmente, economicamente, para a Espanha seria terrível. Seria muito ruim, Por quê? Desculpa, gente, eu estou fazendo esse vídeo em casa, eu moro em casa, e do lado aqui tem um bar, tem uma mulher chamando o dono do bar aqui, tá bom? Mas vamos continuar, ignorem esse chamado aí. Então o que vai acontecer? Na época, o líder da França era Napoleão III. E Napoleão III, ele vai dentro do parlamento francês, ele vai criticar a Prússia, vai ameaçar a Prússia de guerra caso a Prússia aceite essa oferta da Espanha. Na verdade, o imperador da Prússia não ia aceitar, não ia concordar, não ia permitir que o seu primo se tornasse rei da Espanha. Não iria, para evitar conflitos e maiores problemas. Só que, não dando por satisfeito, Napoleão III, o que ele vai fazer? Ele vai pedir garantias
né, além do posicionamento a favor da própria França, ele vai pedir mais garantias ao imperador da Prússia. E nisso ele não vai aceitar. E vai haver uma troca de correspondências entre Napoleão III, líder da França, com Frederico I, líder da Prússia. Só que no meio dessa correspondência vai existir uma figura muito importante para a história da Alemanha, né? Que vai ser o seu ministro, né? Que me fugiu da memória agora, mas eu vou lembrar o nome dele. Bismarck. Leopold Bismarck. Bismarck, ele já acalentava há muito tempo um objetivo de juntar a Prússia e os principados alemães, formando assim um país mais forte, mais poderoso, né? E ele vai aproveitar essa tensão entre a França e a Prússia para poder colocar o seu plano em vigor, né? Ou seja, Napoleão III vai mandar um recado, um telegrama, uma carta oficial para Frederico I, só que essa carta não vai chegar nas mãos do Frederico I, né? Bismarck ele vai segurar, ele vai esconder essa carta. E ele vai fazer outras intervenções nessa troca de recado entre a França e a Prússia, de modo que vai acirrar as tensões, né? Fazendo com que a França declare guerra contra a Prússia. E nessa guerra, a França vai se dar muito mal. Por quê? Os principados alemães se juntam à Prússia contra a França. O conflito ele dura um ano, em torno de um ano somente. Perdão. É por causa da rinite, tem nada a ver com o coronavírus. Né? Em função, essa guerra ela vai durar somente um ano, né? E a França vai vergonhosamente perder a guerra. Ué, professor, vergonhosamente por quê? Porque a França, além de perder a guerra, ela vai perder uma região rica em carvão e rica em minérios, que era a região de Alsácia-Lorena. Como espólio de guerra, a Prússia ela vai pedir essa região, né? E a França vai ser obrigado a ceder. E mais, no Palácio de Versalhes, no coração da França, certo? A Prússia, o imperador Frederico I, vai declarar a fundação, o surgimento de um outro país, de um novo país que vai envolver a união dos alemães, Prússia e os principados alemães, que vai se chamar Alemanha, né? Ou seja, o Tratado de Paz vai ser assinado no território perdedor, dentro do Palácio de Versalhes, e além de assinar o Tratado de Paz, né, a Alemanha ela vai ser criada dentro do Palácio de Versalhes. A criação da Alemanha vai ser declarada dentro do Palácio de Versalhes. E isso vai ser de um constrangimento, de uma vergonha muito grande para a França. E a França, desde essa data, vai acalentar, vai salivar uma contraofensiva, uma revanche contra a Alemanha. Ela vai salivar o troco para a Alemanha. Ao nome desse ímpeto francês em função do desencadeamento da Guerra Franco-Prussiana, em função dos desdobramentos constrangedores para a França da Guerra Franco-Prussiana, a França ela vai acalentar o troco na Alemanha. E esse troco vai vir na Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. Então esse termo revanchismo francês
vai envolver essa situação. A França vai querer dar o troco, né, devido às consequências da perda da Guerra Franco-Prussiana que aconteceu entre 1870 e 1871. Lembrando que vai ser em 1871 que a Alemanha vai ser criada. Vocês pensavam que a Alemanha era um país muito antigo, né? Não, a Alemanha é um país até muito mais novo que o Brasil. Beleza, vamos lá. O terceiro elemento vai ser a questão da paz armada. Nós falamos também no vídeo anterior sobre a paz armada. Em função das disputas por territórios promovidas pelo ambiente do imperialismo, né? Os países já sabendo, já desconfiando que um conflito seria iminente, porque chegaria no momento em que um país imperialista invadiria a região controlada por um outro país imperialista, industrializado, eles já esperavam que a guerra certamente surgiria. Então, embora não houvesse guerra, né, os países já estavam se preparando para a guerra, comprando armamentos, investindo em tecnologia militar, fazendo alistamento obrigatório da sua população, né? Então o nome disso vai ser paz armada, ok? Beleza, um outro elemento, e isso vai estar ligado diretamente à região dos Balcãs, que nós falamos na aula passada, quando verificamos a geografia da Primeira Guerra Mundial, essa questão do pan-eslavismo, né, e o pan-germanismo, né? Ou seja, o Império Austro-Húngaro, nós vimos, ele se estendia até os Balcãs. Ele não abarcou todos os países dos Balcãs, mas uma boa parte dos países dos Balcãs. Só que a Áustria, ela é germânica. E alguns desses países que a Áustria passou a controlar, passou a dominar, era de etnia eslava. Então, especificamente, a Bósnia, né, Herzegovina ali, Sarajevo, aquela região ali, ela ocorria muitos movimentos, muitos atentados terroristas de grupos que eram contra o domínio austríaco de sua região, que reivindicava a liberdade, a libertação desse domínio, né? E essa tensão vai se aprofundar ainda mais, porque os eventos terroristas vão crescer um atrás do outro, né? Para poder abafar, para poder tentar acalmar os ânimos ali na região, né? Ali da Bósnia, Herzegovina, ali em Sarajevo, vai ser enviado pela Áustria o seu arquiduque, o príncipe Ferdinando, ok? O príncipe Ferdinando, junto com sua esposa, ele vai lá nessa região para tentar costurar um certo armistício com esses grupos, acalmar os ânimos, e nesse processo ele vai participar de um desfile. Só que esse desfile vai terminar tragicamente. Por quê? Vai terminar tragicamente porque um grupo se autodenominado Mãos Negras vai assassinar o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa. A Áustria, ela vai querer reparação desse atentado e pedir a cabeça dos envolvidos, né, nesse crime. A região, a Bósnia, ali os dirigentes da Bósnia não vão fazer muita coisa, não. Diante disso, da Sérvia, inclusive, né, porque os elementos que faziam parte desse grupo, eles eram da Sérvia, né? Então, o Império Austro-Húngaro ele vai declarar guerra à Sérvia, certo? E
em socorro da Sérvia, que é eslava, é de etnia eslava, a Rússia, ela vai sair em defesa da Sérvia, né? Vai declarando guerra ao Império Austro-Húngaro. Parem tudo agora. Parem tudo. A Primeira Guerra Mundial, ela vai ocorrer entre dois grupos de países. A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A guerra, ela vai envolver o conflito de dois grupos de países. Um grupo, a Tríplice Aliança, e outro grupo, a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança vai ser constituído pelo Império Austro-Húngaro, olha aí, o Império Turco-Otomano, a Alemanha e a Itália. 4. Contra a Tríplice Entente. 3. A Rússia, a Inglaterra e a França. Quem declarou guerra contra quem agora? Que nós acabamos de ver. A Rússia declarou guerra contra o Império Austro-Húngaro porque o Império Austro-Húngaro tinha declarado guerra à Sérvia, que é de etnia eslava, assim como a Rússia. Certo? Não só isso. Esses dois grupos, cada grupo, ele partia de uma premissa. Se qualquer país declarar guerra a qualquer um integrante da Tríplice Aliança, todos se envolvem na guerra contra esse país. Beleza? Na Tríplice Entente acontecia a mesma dinâmica. Se algum país declarasse guerra a qualquer país membro da Tríplice Aliança, todos os países da Tríplice Aliança sairiam em defesa do seu país colega, do seu país membro. Então, se a Rússia declarou guerra ao Império Austro-Húngaro, elas duas somente vão lutar? Negativo. Todos os dois grupos vão se degladiar um contra o outro, assim iniciando a Primeira Guerra Mundial. Né? Olha só, né? O ambiente que já era melindroso, que já era propício a um conflito, que era os Balcãs, vai ser exatamente ali. O estopim que vai eclodir a guerra mais mortífera que a humanidade já experimentou até então. Ok? Então, esse vídeo nós analisamos os elementos que levaram à guerra. Os elementos que levaram ao surgimento, à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Ok? Beleza, gente? Então, faltam agora o quarto vídeo, que nós vamos falar especificamente sobre a guerra e suas consequências, ok? Um abraço e até mais.